Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa disciplina Fundamentos da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Eu sou a professora Zeila Albuquerque e eu quero te acompanhar nesta caminhada formativa. Antes de entrarmos nos conteúdos, eu te faço uma pergunta. Quando você ouve a palavra educação especial e inclusão, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Uma sala, um estudante específico, um atendimento especializado? A ideia aqui, na nossa disciplina, é ampliar este olhar, com base teórica e com conexão direta com a prática docente. E aqui eu vou me apresentar rapidamente para que você saiba com quem vai dialogar ao longo da disciplina. Então, a minha trajetória ela é na área da educação, com atuação no IFMA e experiências em docência e supervisão educacional, também com pesquisa sobre relações de gênero e práticas educativas. E eu trago isso porque nesta disciplina, a inclusão não será tratada como tema técnico isolado. Ela será discutida como um compromisso ético, pedagógico e social. E eu também quero te conhecer. Então, ao longo das atividades, observe como sua experiência na escola vai conversar com os textos com os quais as nossas vivências durante a disciplina nós vamos analisar. E para abrir o nosso percurso, eu vou trazer uma ideia-chave sobre o que significa, de fato, incluir. Então, neste ponto, é importante esclarecer algo. Inclusão, ela não é simplesmente colocar alguém dentro da escola ou de qualquer outro ambiente. Para Maria Teresa Egler Mantoan, ela vai dizer que inclusão é transformar o sistema para que todos possam participar. E isso vai mudar completamente a lógica, porque em vez de perguntar como esse estudante ele se adapta à escola, você passa a perguntar, né? Que barreiras essa escola produz no currículo, na avaliação, na comunicação, na acessibilidade, nas atitudes, e como que a gente vai poder removê-las do nosso ambiente escolar. Aí você vai perceber que há uma diferença aqui, que ela não é vista como um problema, a inclusão. Ela é parte da condição humana. Né? Então, se inclusão é transformação, nós precisamos entender por que essa disciplina ela é tão necessária para a nossa formação docente. Então, ela é importante porque ela vai te ajudar a construir 4 aprendizagens fundamentais. A primeira delas é compreender a educação especial como um direito, ou seja, como uma política pública e dever do Estado, e não como favor. Segundo, ela vai reconhecer as diferenças como parte da condição humana. Terceiro, ela vai superar visões excludentes e estigmatizantes. Aquelas ideias que, às vezes, sem perceber, elas nos colocam limites sobre quem pode aprender. E quarto, porque vai atuar de forma ética e comprometida com a inclusão. Aí eu te pergunto, em algum momento, você já presenciou uma situação em que um estudante ele foi submetido por causa de um rótulo? Ele foi subestimado por causa de um rótulo? Então, esse tipo de realidade que a disciplina nos ajudará a analisar criticamente. E isso nos leva ao vínculo entre formação docente e o compromisso social. Então, a formação em educação inclusiva, ela vai fortalecer dimensões centrais na docência. E isso vai fortalecer a sensibilidade ética, porque ela vai nos ensinar a perceber injustiças que são naturalizadas. E também vai fortalecer a capacidade de que a gente possa analisar criticamente as desigualdades, entendendo que elas não são culpa do aluno, mas que pode fortalecer o compromisso com práticas pedagógicas inclusivas e que são escolhas didáticas concretas. E isso fortalece a defesa dos direitos humanos na educação, porque inclusão é, antes de tudo, é uma garantia de dignidade e de participação. Então, a inclusão ela não é um anexo da docência, ela é parte do coração do trabalho pedagógico. Agora, para
aprofundar, nós vamos pensar na diferença de um jeito mais conceitual. E aqui nós trazemos uma citação de Carlos Squilliar, que nos vai fazer uma provocação muito pertinente. A diferença, né, ele vai dizer, não é algo a ser apenas tolerado, mas algo reconhecido como constitutivo dos direitos humanos, né, constitutivo do ser humano. Então, tolerar, muitas vezes, é aguentar o outro sem mudar nada. E reconhecer é diferente, porque você vai admitir que a escola ela deve estar preparada para a pluralidade de corpos, de culturas, de ritmos, de modos de aprender e de existir. E aqui entra uma frase que eu gostaria que vocês guardassem, que vai dizer que toda prática pedagógica ela pode reafirmar exclusões ou construir caminhos de participação, de justiça e aprendizagem. E isso significa que inclusão ela não é só uma política institucional. Ela vai ser também o modo como eu, enquanto docente, planejo, como eu explico, como eu avalio, como eu acolho o meu aluno, como eu organizo oportunidades de aprendizagem. E para orientar esse trabalho, nós precisamos ter clareza do que o plano de ensino da nossa disciplina ela propõe. Então, vamos conhecer o nosso plano de disciplina. Aqui nós temos a ementa e o objetivo geral. E aí eu vou sintetizar essa ideia, né, do nosso plano. A nossa disciplina ela vai tratar dos aspectos históricos e éticos da educação especial, reconhecendo as diferenças sociais que atravessam as relações humanas, e vai discutir documentos legais e diretrizes que vão garantir o atendimento público em uma escola inclusiva. Em se tratando do objetivo geral, ele vai apontar para uma formação que apoie os profissionais que desejam atuar com conhecimento sólido, inclusive no atendimento educacional especializado, AEE. Mas sempre entendendo que esse atendimento educacional especializado, ele não vai substituir o ensino comum, né? Ele complementa e organiza apoios para o acesso ao currículo. Ou seja, nós vamos articular história, ética, políticas e prática. E como isso aparece, então, organizado ao longo das unidades. Vamos ver a estrutura das unidades que vai inaugurar esse nosso percurso, sobretudo a unidade 1, que vai ser a nossa primeira. Então, na primeira unidade, nós vamos construir a base do curso, né? É ela que vai trazer 4 frentes. A passagem da educação especial na segregação para a perspectiva inclusiva, posteriormente as concepções históricas de deficiência, porque elas impactam práticas escolares até hoje, ética, direitos humanos e educação inclusiva como fundamentos, e, por último, diferenças sociais e seus impactos na escolarização de estudante público alvo da nossa educação especial. E aqui eu já apresento as etapas das unidades que vão orientar o seu percurso ao longo da disciplina. Na segunda unidade, o foco da nossa discussão será o estigma, as barreiras e a participação escolar. Então, vamos compreender como o estigma relaciona a deficiência e contribui para processos de exclusão no contexto escolar. Em seguida, iremos identificar os diferentes tipos de barreiras de participação escolar, atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas, comunicacionais e institucionais, reconhecendo os seus impactos no acesso e na permanência e na aprendizagem. Também discutiremos o conceito de participação escolar, articulado ao princípio da equidade, e, por fim, vamos refletir sobre o papel ético da escola e do professor, da professora, na promoção da inclusão. Na terceira unidade, nós vamos estudar os marcos legais e as diretrizes que vão orientar a educação especial na perspectiva inclusiva.
Conheceremos as diretrizes nacionais da educação especial, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, compreendendo os princípios que vão fundamentar a educação inclusiva. Também analisaremos o papel das políticas públicas e dos programas de inclusão escolar na garantia do direito à educação. Além disso, nós vamos compreender os fundamentos e a organização do atendimento educacional especializado, reconhecendo a sua função no processo de escolarização inclusiva. Por fim, nós vamos refletir sobre as responsabilidades da escola pública na promoção do direito à educação inclusiva. Agora que você já sabe o caminho dessas 3 unidades que nós vamos ter durante a disciplina, nós vamos entender como será a nossa dinâmica de ensino no AVA. A disciplina ela vai acontecer no ambiente virtual de aprendizagem, como vocês já sabem, e nós vamos usar fóruns para promover o diálogo, reflexão crítica, trocas de experiências. As atividades elas foram pensadas para articular 3 coisas fundamentais, que é a fundamentação teórica, análise crítica da realidade escolar e práticas pedagógicas inclusivas. E eu quero te convidar agora a participar ativamente, né? Vamos trazer exemplos, dúvidas, situações reais, porque a inclusão se compreende muito melhor quando conectamos a teoria com a prática, né? Com o cotidiano. A mediação, então, ela vai priorizar essa participação, o respeito às diferenças e a construção coletiva do conhecimento. E isso, por si só, já é uma postura inclusiva. E como você será avaliado, então? Né? Como que vai se dar o processo avaliativo nesse percurso? Então, a avaliação, ela será processual e formativa, isto é, ela não é só uma nota no final, ela vai acompanhar todo o percurso. Na unidade 1, você vai fazer um fórum avaliativo, a ideia vai ser argumentar com base nos fundamentos históricos e éticos. Na segunda unidade, vai ter uma atividade de arquivo de envio único, né, voltada para o estigma, barreiras e participação escolar, e aqui você vai analisar e propor. Na terceira unidade, nós teremos um questionário online sobre marcos legais e diretrizes, né, e aí você vai perceber que cada avaliação ela vai conversar com foco na unidade. Então, se você acompanhar todo o percurso, a avaliação ela vai se tornar uma consequência desse estudo e não um susto lá no final. E para apoiar esse percurso, você terá um conjunto de recursos no AVA que nós vamos ver agora. Você vai contar com livros digitais, textos acadêmicos, com videoaulas, PDFs, materiais complementares, fóruns e atividades interativas. E também pode haver um curso, um uso de softwares educacionais para acesso a conteúdos e da realização das tarefas. Né? O que é bastante importante, especialmente quando pensamos em acessibilidade e formatos diversos de participação. Então, a minha sugestão é que vocês organizem uma rotina simples, por exemplo, leitura, aí assiste um vídeo, depois faz uma atividade, porque isso vai ajudar a manter a consistência ao longo das unidades. Então, as referências da disciplina, ela vai incluir autores e autoras clássicos, como Mantoan, estudos importantes sobre a política de educação especial e documentos oficiais brasileiros. Então, aqui, a ideia é que você tenha uma base para poder compreender a educação especial como um direito e como uma política pública. Além dos textos, há também os vídeos selecionados para apoiar a aprendizagem. Então, os vídeos, eles complementam os conteúdos sobre a visão histórica da deficiência, sobre os estigmas e barreiras, um episódio do programa Inclusão para Valer e um vídeo sobre políticas públicas e educação inclusiva. Use esses vídeos para enxergar o conteúdo, ganhando vida, o conteúdo que você vai estar lendo nos textos, livros, e os conceitos também, como estigmas, barreiras e participação, ela vai ficar muito mais claro quando a gente observa exemplos e situações concretas que vão estar presentes nesses vídeos. E antes de encerrar,
e retoma a ideia central do curso em uma frase que é uma mensagem direta, né, que vai dizer que inclusão acontece quando a escola reconhece a diferença como valor e não como problema. E isso exige mudança de cultura escolar, mudança de práticas e mudança de expectativas. E eu deixo uma pergunta para você levar, né, para a sua atuação no ambiente virtual da aprendizagem. Na escola onde você atua, a diferença, ela é valorizada ou ela é tratada como um obstáculo? Então essa reflexão, ela vai acompanhar a gente durante as nossas unidades.